Olá, você lê a Bíblia, mas não entende muito bem. Então, se você é um desses que lê, mas não compreende direito, esse vídeo é para você. Fique conosco e com certeza você vai entender mais da Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor José Lauro e sejam todos bem-vindos ao nosso curso Conhecendo a Palavra. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê o seu like ou seu dislike, faça seu comentário, sua pergunta. Não custa nada para você, mas para nós é de fundamental importância. E hoje nós estamos continuando a aula de Pentateuco e nós vamos estar discorrendo a respeito do livro de Levíticos. Então fique conosco até o final e com certeza você vai estar aprendendo mais sobre este fundamental livro do Antigo Testamento. O livro de Levíticos, como o próprio nome já menciona, ele está mais relacionado às cerimônias, aos rituais, às ordenanças, voltados à família de sacerdotes que foi separado entre as 12 tribos de Israel, que foi a tribo de Levi. Por isso, o livro recebeu esse nome, Levíticos, em função da tribo que foi separada para oficializar no templo como sacerdote. Nós observamos que, na lição anterior do livro de Êxodo, Deus colocou para Moisés como deveria funcionar o tabernáculo, a tenda. E após a construção, deveria ter pessoas que cuidassem, que oficializassem nessa tenda, nesse tabernáculo. E Deus separou esta tribo, a tribo de Levi, que descendia de Arão, e lá todos os que pertenciam a essa tribo poderiam ser sacerdotes. E quem tivesse a linhagem de Arão, ser sumo sacerdote, ou seja, eles poderiam estar oficializando no tabernáculo. E para efeito didático, assim como nós fizemos com os outros livros do Pentateuco, nós vamos estar dividindo em duas partes também o livro de Levíticos. Hoje nós vamos estar abordando o panorama do livro através do nome, do propósito, da estrutura e de conteúdo, e nós vamos estar mencionando a respeito de algumas ordenanças, de alguns sacrifícios, o que poderia fazer, como poderia ser feito, tá bom? O livro, como nós já mencionamos, vem através da Vulgata, né, que significa Levítico, livro pertencentes ou pertinente aos levitas. O propósito, a gente vai ver que eram as ordenanças que eram referentes ao culto, os procedimentos e como deveria ser feito esse procedimento. A gente observa que o povo estava saindo do Egito, então eles estavam acostumados, por mais ou menos 430 anos, a estar vendo os rituais, os sacrifícios que eram realizados no Egito. E Deus retirou de lá e estava dando um manual, um ritual diferente para que tudo aquilo que eles haviam visto, vivenciado no Egito, fosse esquecido. E através dessa nova ordenança, um novo ritual, diferente de tudo que anteriormente eles haviam vivenciado, pudesse então ser realizado por eles no deserto. A gente observa que essas atividades que a tribo de Levi estava responsável eram atividades cultuais, ou seja, o culto, atividades santificadoras, ou seja, como deveriam ser feitas as santificações, e as atividades intercessoras, como deveria ser feito essa intercessão pelo povo. Observem que a cada sacrifício que era levado ao templo, havia uma forma de ser feito, um jeito de ser feito, uma maneira de ser realizada. Da mesma forma que, dependendo do pecado, um animal, um ritual, um bolo, alguma coisa poderia ser ofertada e como deveria ser ofertada. Nós temos um quadro em que a gente pode mencionar a respeito de cada nome deste sacrifício. Por exemplo, se fosse um holocausto,
Como deveria ser feito esse holocausto? Se for uma oferta de manjares, de farinha ou de tributo, como deveria ser feito? Então, todos esses rituais, havia uma regra que deveria ser observada para que o sacrifício, então, fosse aceito. Por exemplo, no holocausto, nós temos como referência Levítico 1, o 6, 8 até o 13. Qual é o elemento que deveria ser oferecido nesse holocausto? Era o gado, novilho, carneiro, pombo ou rolinha, sempre machos. E qual o significado que tem essa oferta de holocausto? Era a propiciação pelo pecado e rendição. Era um compromisso completo com Deus. Mas se a oferta fosse uma oferta de manjares, a gente observa que está lá em Levítico 2, 6, 14 ao 23. Deveria ser farinha, pão ou grão preparados com azeite e sal. E qual era o significado? Gratidão pelas premissas. Assim que a primeira colheita fosse realizada, a primeira coisa fosse alcançada, esta oferta deveria ser então levada até o templo e oferecida. Mas se fosse uma oferta de comunhão ou uma oferta pacífica, incluindo gratidão, voto voluntário, Levíticos 3, 7, 11 ao 36 dá referência. Qual era o elemento? Qualquer animal sem defeito. E o significado era comunhão com Deus, gratidão por uma bênção específica ou, em geral, expressão de um voto. Fez um voto, alcançou o voto, deveria estar indo lá para oferecer este sacrifício. Mas se fosse uma oferta pelo pecado, a gente abre um parênteses. Essa oferta ela era obrigatória. Levíticos 4, do 1 ao 5, 13, o 6, o 30, o 12, dos versículos 6 a 8, ele fala dessa oferta que era obrigatório. Aí era um animal macho ou uma fêmea, sem defeito, o gado pelo sumo sacerdote e da congregação, um bode pelo rei, uma cabra ou uma cordeira por qualquer pessoa, uma rola pelo pobre ou um efa de farinha pelo mais pobre. Observe que quando Jesus nasceu, a oferta que foi levada lá foi uma rolinha. Essa era oferecida por quem tivesse pecado involuntário ou estivesse impuro. Aí muita gente pode dizer assim, mas Jesus tinha pecado? Jesus era impuro? Não. Mas isso era um ritual. E como ritual, fizeram esta oferta pelo menino lá que havia nascido. Isso enquadra mais como uma oferta de um voto voluntário. Temos uma oferta pela culpa. E essa oferta também era obrigatória. A gente observa o registro dela em Levíticos 5, 6, 7, 14, do 12. Era um carneiro ou um cordeiro sem defeito. Essa oferta era oferecida por quem tivesse provado alguém de seus direitos ou profanado algo santo. Tivesse feito qualquer coisa. E esta era a oferta que aqueles leprosos, por exemplo, deveriam oferecer lá no templo. Então, todo esse sistema de rituais, de ofertas que deveriam ser realizados, é uma forma da gente observar os cuidados que Deus tinha. Observe que ele precisava purificar Israel dessas abominações que haviam acontecido lá no Egito. E a gente observa que no ano de 1445, é a data cronológica bíblica, da saída do povo de Israel do Egito. 3 meses depois, nós temos o episódio lá do monte. E um ano depois é escrito, então, o livro de Levítico. A gente observa, então, que o livro foi dado para que o povo pudesse, então, oficializar. E aí havia a preocupação de Deus de preservar Israel também das iniquidades de Canaã. Veja, o povo saindo do Egito, Deus começa a colocar dentro dele uma nova forma de viver, um novo modo de viver, preocupando-se em retirar as práticas antigas, mas com a preocupação de que ele já tivesse fortalecido também nessa nova prática, nesse novo ritual, para que quando entrasse em Canaã, ele não, novamente assim como aconteceu no Egito, não viesse a praticar as coisas
que eram feitas em Canaã, mas sim manter-se afastado, manter-se diferente daquele povo onde eles estavam entrando naquela terra, né? E aí, quando a gente observa que Deus está preocupado em transformar Israel num povo santo, adorador, obreiro, e aí ele passa este manual para o sacerdote. Aqui a gente abre um outro parênteses. Para que um sacerdócio fosse oficializado na vida de uma pessoa, ele precisaria ter alguns requisitos. Por exemplo, ele deveria ser sem defeito, não poderia ter marca alguma. Primeiro, porque, por exemplo, deveria ser colocado sangue nas orelhas e no polegar e o dedão do pé. A gente observa, por exemplo, quando vão prender Jesus, em que Pedro corta a orelha de Malco. E Jesus pega a orelha então e coloca no lugar. Se Jesus não tivesse feito aquilo, Malco não poderia ser sacerdote, embora ele estivesse lá, embora ele estivesse aprendendo assim, embora ele fosse da tribo, mas se ele tivesse o corte da orelha, sem um pedaço da orelha, ele não poderia ser ordenado sacerdote. Mas aí a gente observa que muitos falam em que a gente tem esta situação aqui da orelha para que o crente possa estar ouvindo a voz de Deus. Era colocado este sangue na ponta da orelha para que o sacerdote pudesse ouvir a voz de Deus. Hoje nós não temos mais a necessidade de estar passando por este ritual, mas nós temos a necessidade de estar ouvindo a voz de Deus. Pedro diz que nós somos sacerdotes reais. Mas como será que nós estamos vivendo nossa vida? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos tendo contato com Deus? O sacerdote, antes de ser ordenado, ele deveria passar um período de 7 dias separado da congregação antes de acontecer o ritual da sua aceitação como sacerdote. Qual o período que nós estamos nos separando para Deus? Como nós estamos nos relacionando com Ele? Será que nós estamos ouvindo ainda a sua voz? Não basta dizermos que somos sacerdotes. É necessário nós estarmos oficializando como tais. Como está o nosso culto? Os nossos rituais? As nossas ofertas? Por todos, e em especial por cada um de nós. Porque o sacerdote precisava, antes de oferecer pelos outros, oferecer por si mesmo. Muitas vezes nós nos preocupamos como os outros estão vivendo, muitas vezes nós nos preocupamos com o que os outros estão fazendo e esquecemos muitas vezes de nós, de cuidar de nós. Daí muitas das vezes nós vamos estar praticando o que Acã fez e o fim de Acã não foi bom. Por isso, irmãos, nós somos sacerdotes. A Bíblia afirma que nós fomos separados como sacerdotes, não da linhagem de Davi, mas por adoção através de Jesus Cristo. Como você está oficializando o seu sacerdócio? Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, a sua vida como um todo. Onde você está passando, as pessoas veem em você esse sacerdote. Pense nisso. E nós vamos estar aprofundando este assunto na aula que vem, observando a beleza que tem no sacerdócio, a beleza que tem no culto levítico. E como esse culto nós podemos, ainda hoje, nos nossos dias, poder oficializar. Gostou da aula? Compartilhe, leve a um amigo, a um irmão, a alguém que esteja precisando aprender e aprofundar mais da palavra. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima aula.